Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite. Hoje, quarta-feira santa, a igreja tradicionalmente nos convida a fazermos nesse dia a procissão do encontro. A procissão do encontro nos prepara para começarmos amanhã, quinta-feira santa, o tríduo pascal. E por isso que celebrar na quarta-feira santa a procissão do encontro é de alguma maneira solenizar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Tradicionalmente, são duas procissões. Uma feita com os homens e a imagem do Senhor dos Passos, que sai de um determinado lugar. A outra procissão é feita com a imagem de Nossa Senhora das Dores, conduzida pelas mulheres. Ambas saem de pontos diferentes e no mesmo horário e se encontram em determinado lugar, onde se realiza o sermão do encontro. Infelizmente, por causa do coronavírus, nós não podemos realizar na nossa paróquia este ano essa bonita procissão. Mas gostaria de convidar você para fazermos uma pequena reflexão sobre este momento importante na vida de Jesus e de Maria. Jesus e Maria representam aqui o encontro entre Deus e a humanidade, que se encontram no sofrimento. E eu gostaria de convidar você, meu irmão e minha irmã, para juntos fazermos esse caminho, essa peregrinação diante do sofrimento humano, diante do sofrimento de Jesus. Quando Jesus está caminhando, fazendo o caminho do Calvário, Ele carrega a sua cruz, o peso dos nossos pecados. É humilhado, é flagelado, é açoitado, é xingado. E Ele carrega com dignidade esse sofrimento. E ao longo desse caminho, Ele encontra com muitas pessoas. Quando nós rezamos a Via Sacra, a gente vai percebendo essa caminhada dolorosa de Jesus. Ele encontra com Simão de Cirene, que é solidário a esta dor e ajuda ele a carregar a cruz. Jesus cai por 3 vezes, demonstrando a fraqueza do ser humano, que muitas vezes diante das cruzes, diante do sofrimento, diante das dores, caímos. Jesus encontra com as mulheres de Jerusalém que choram e se lamentam e batem no peito por aquilo que aconteceu com Jesus. Jesus se encontra com a sua mãe. Jesus nos ensina, ao carregar a pesada cruz, que nós devemos, assim como Ele, nos entregarmos com muito amor e confiança ao Pai. Então, quando nós enfrentamos alguns sofrimentos na nossa vida, devemos olhar para Jesus a caminho do Calvário, que mesmo caindo, mesmo encontrando dificuldades, pessoas que o xingam, pessoas que se lamentam, Ele está ali, firme e confiante na vontade de Deus. Assim somos nós, meus irmãos, diante das nossas dificuldades. Sejamos como Jesus, mais confiantes. Este ano em que enfrentamos esse gravíssimo problema, a pandemia, o coronavírus, sejamos confiantes em Deus. Tenhamos fé. Muitas vezes, na hora da dor, na hora do desespero, a grande tentação é querer largar a cruz e correr para outro lado. Jesus nos ensina que diante da cruz nós não podemos abandoná-la, nós temos que carregar firme. E nesta caminhada, Jesus nos ensina que é possível contar com a solidariedade humana, com a lágrima do nosso irmão, da nossa irmã. Então, peçamos a esse Jesus, a caminho do Calvário, que nos ajude a enfrentar esse momento difícil. Quando Jesus encontra sua mãe, Maria Santíssima, Ele encontra com aquela que lhe deu vida. Ele encontra com uma mãe que sofre ao ver o seu filho padecendo o flagelo, padecendo pela dor, pela humilhação, pela condenação. Maria, no relato do Evangelho, quando encontra Jesus a caminho do Calvário, não diz nada. E é interessante nós olharmos para a figura da mãe dolorosa a caminho do Calvário. Ela caminha com Jesus. A mãe caminha com o filho que sofre. A mãe está junto. Não diz nada,
não fala nada, não faz discursos, não se lamenta, mas chora com o filho, se compadece com o filho. Precisamos aprender com a imagem de Maria Santíssima a termos esperança diante da dor e do sofrimento. Precisamos, meus irmãos, aprender com ela que diante da dor e do sofrimento devemos ficar de pé. Um pouco mais adiante, quando Jesus foi crucificado, diz o relato do Evangelho segundo São João, que Maria está de pé diante da cruz de Jesus. Este é o sinal que nós devemos aprender com a mãe dolorosa, com a mãe que sofre. Diante dos problemas, diante das dificuldades da vida, diante daquele filho que está na droga, diante daquele marido que está no álcool, diante daquela casa que está ruindo, daquele lar que está ruindo, não percam a esperança. Não percamos a esperança, meus irmãos e minhas irmãs, de que Deus vai nos dar a ressurreição, de que Deus está ao nosso lado. Ele caminha conosco no caminho do Calvário. Ele está ao nosso lado. Então, meus irmãos, peçamos também a esta mãe dolorosa que nos ensine a ter esperança e a ter confiança em Deus, que ela possa também ser um sinal para cada um de nós nesse tempo difícil que estamos vivendo. Nós que estamos sem nos encontrarmos aqui nas nossas igrejas, nas nossas capelas, nós que não podemos mais fazer nossas procissões, as nossas missas, né, com toda a comunidade, ao invés de nos lamentarmos e de murmurarmos porque a coisa não está saindo do jeito que nós esperávamos, olhemos para Maria e aprendamos com ela. Podemos nos perguntar: o que faria Maria se estivesse aqui do nosso lado? Ela seria mais uma a se lamentar ou ela seria uma que continuaria a caminhada, continuaria no caminho do Calvário? Então, meus irmãos, o convite que este encontro do filho que padece com a cruz e da sua mãe que vê este filho sofrendo nos ensina este: tenhamos mais confiança em Deus e esperança naquele que tudo pode, naquele que tudo é, naquele que tudo tem para nos oferecer. Diante desse encontro da mãe com o filho, nós somos convocados a aprendermos com Jesus, a caminho do Calvário, a sermos obedientes à vontade do Pai e não fugirmos das cruzes, mas com fé e esperança carregar a nossa cruz. Ao olharmos a mãe que acompanha o filho, nós somos convocados a suportar com fé e coragem as nossas cruzes. Meus irmãos, peçamos a intercessão de Nossa Senhora das Dores para que nesta semana nós tenhamos fé e coragem para suportar as infinitas cruzes que a humanidade nos coloca. Tenhamos fé e coragem de sermos solidários com aqueles que carregam cruzes mais pesadas do que as nossas. Tenhamos mais fé e coragem para não jogarmos fora as cruzes que nós temos que carregar, mas sejamos confiantes em Deus, porque Ele tudo pode na nossa vida. Que Deus abençoe você e que Nossa Senhora das Dores te ilumine nessa Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.